Ah, bonita! Que desgraça! Misericórdia! Vem comigo, vem comigo! Sabe fazer umas manobras, mas será que ele sabe dançar também? Vovô, ensina ele. Dança! Mexe o peito! Sai desse circo aqui, meu filho. Peitoral, peitoral, meu peitoral! Aê, você já tá bom! Mas eu, boy, na moral. Ai, que delícia! Olha aí! Caralho, o maluco é brabo. Agora aqui Vai, você aí de casa, você faz uma votação número 1. Cadê o aplauso número 1? Número 1. Se não bater palma, é só meia palma, só meia palma. Número 2. E número 3. Você comenta aqui o número 1, número 2, número 3. eu bato palma aí, ó. E ele ainda pisca o quando sai. Olha aqui esse aqui. Ei, vovô, tu vai cair aqui. Eu não assuntava do circo, não, gente. Vocês viram, minha gente, rainha não perde tempo. É o nome dele, rainha? Qual é seu nome? Cristo que quieta. Fala espanhol. Ele fala pior. Espanhol, yo hablo espanhol también. Sorry, comer. Ela quer comer. Ela quer comer. Mira, ¿dónde eres? Daqui. Vai daqui, tú no eres. Tira a máscara pra ele ouvir. ¿Español mismo? Sí, Portugal. Oh, Portugal, tú es portugués. Tú estás hablando. Eu conheço você. Fala mais, vai. Conexión Nordeste. Não, é conexão Mira, mira. Nordeste. Conexão Nordeste. Ella dice que gusta Conchita. Vou lhe seguir no Instagram e na minha vida, em tudo que você quiser, meu filho. Selinho, Ó o coração. selinho, vai. Besito, um besito. Vai, um besito, vai. Besito. Vai, vai. Nessa, aqui pra você. Cuidado pra você não aparecer com isso aqui queimadinho. Quem mais é o gigante? Quem mais é o gigante? Vai. Meu. A gente não tá junto, eu não sou nada tua. Tá bom. É assim, dá cara de pau, me traindo. Na minha casa. Pode ir. Aí tem cara de gostar de coreano. É bom que você pega o Covid que veio de lá. Oxi. Olha pra Gabizinha, mentira. Eita! Pegue no seu Bob, vá. Pega no peitoral dele. E sonha assim. Ai, minha Nossa Senhora. Vovô, tu tem coragem de entrar mais? Deixa eu ver como é que liga essa festa. Felicidade mais quente. Alô, rapaziada, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho e a fuleiragem vai começar agora. Bora pra cá, Bob. Dá tchau. Ei, mulher, bora. Ativa o sininho, se inscreva no canal, viu? Siga lá no Instagram da mansão. Vamos junto com o pai. Bora, vem. Eu sou Juvenal.
tô falando muito bem, né? Mas quando eu cheguei aqui eu só falava inglês. Pode trocar de seguro. Pra ter seguro. Peraí. Peraí. Gente normal é fácil de achar, agora 2 anos não, pô. É mais difícil, não vende qualquer coisa 2 anos não. Aí é mais fácil. Sabe o que eles querem? Eles querem cachorro e eu não. Nunca vi nada, nunca Não, vamos ver essa porra. Bora na garupa, pô. Aí, ó, foi. O celular, Gabi! Ô, isso aqui tá mais seguro que eu. Olha aí! Eu também queria ir! Segura ela bem. Ô, gente, eu não quero morrer, não. Eu quero ir na mão. Eu quero ir! Agora eu quero ver. Parece um bicho, doido. Cabelo de bonitão, vou ter que puxar o cabelo dele. Tá com caralho, velho, ele me enforcou, Olha mano. a cara de Gabizinha. Pelo amor de Deus. A cara de Gabizinha. Ela morre de juvenal. Ô, Maranhão, também quero ir! Vocês querem matar nós? Vocês querem matar nós? Tira foto. Não. Não, gente, vocês não viram enterro de anão. Eu queria ir também, viu? E vocês não deixaram. É porque quis ficar de olho nos machos do circo, mas todo macho eu queria. Eu já disse que ela pra igreja. Pra igreja? Pra igreja rezar. Quem vai lá dentro comigo? Vamos matar o anão, pô. Não, pô. Bota aqui então, quem quer já... Bora, tem um momento. É, no meio. Agora, vai, Cris. Ei, tu consegue ligar com a câmera não? Ou então botar uma câmera aí dentro? Vai, então água. Não, você está depressivo, né, meu filho? É normal isso acontecer. Tá doido. Eu pensei até em faltar gasolina, fiquei com medo. Entra, câmera, entra. Vai. Botaram câmera aqui dentro. Ah, meu irmão. E eu? Não dá pra segurar em canto, não. Aqui, ó. E bota os parrão. Do outro lado. Ó, pode me abraçar mesmo, sem? Minha mulher não tem ciúme, não. Atrás você pode ter. Ai, meu Deus! Muito bom. Tô olhando pra cá, você, ó. Tá bom, pra cá, né? É, Fica aqui que eu só vou dar sair ele primeiro. Pronto, pra cá. Ai, eu vou morrer. Só se eu te empurrar, você não vai muito falar não. Você tem... Ai, meu Deus! Vou ficar de meio. Ai, eu vou cair de subir. Não pode se mexer não, viu? Você não quis ir, agora vai. Não quero descer, minha pressão baixando. Deu, mano. Hoje ele agora é Cris. Cris tava fudendo, mano. A barriga dele.
porra, cansa mais que rodar no trio. Fazer uma força. Deu? Vamos desfilar aí dentro, né? Vamos logo. Sua cara do A rainha já pegou na mão, sabe? Pra marcar, sabe? Agora é minha vez. Porque a rainha tem que representar. Menina, eu vou me cagar toda. Eu não tenho medo. Você tem medo? Você quer que eu vá escanchar da onde? Aonde você quiser. Ó, eu vou do jeito que você quiser, eu tô indo. Vambora. Me diz que isso é medusa, não tá bom. Cachorro vira-lata, empina esse cachorro vira-lata. Galerinha, foi muito massa aqui a participação da gente aqui no circo, foi muito top. Ativa o sininho, ativa aí, deixa teus comentários, se inscreve no canal e deixa...